vai começar falando hoje do Vasco da Gama. Olha, o Vasco tá feia coisa pro Vasco. Em 14 rodadas, o Vasco só somou 9 pontos, tá ali na vice-lanterna. No fim de semana, o Vascão perdeu mais uma, abriu a 14ª rodada, perdendo para o Cruzeiro em casa. Tá aí o gol da vitória do Cruzeiro, gol na cobrança de falta do Machado. Bela cobrança de falta, acertou o ângulo do goleiro do Vascão, que não pulou, né, na bola, saltou, mas não conseguiu chegar lá, e o Cruzeiro vence fora de casa. Lembrando que esse jogo estava com portões fechados, né? São Januário não pôde receber torcedores, porque o Vasco segue aí cumprindo uma punição do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 1-0 para a equipe do Cruzeiro, um resultado que realmente deixou os vascaínos ainda mais tristes e preocupados, né? O Vasco faz uma campanha digna de time rebaixado. Muito mal no Brasileirão este ano, o Vasco, mais uma vez. E olha, vamos ver o que é que disse aí o Wesley, treinador interino do Vasco, né? O Vasco está negociando com o uruguaio Gustavo Alfaro, ex-seleção do Equador, ele que pode ser o próximo técnico, o próximo técnico do Vasco. Então quem falou aí não foi nem o Wesley, foi a entrevista aqui com o Paulo Brax, que é o CEO do Vasco, né? Tentando ajeitar a situação do Vasco, prometendo aí reforços, fazendo promessas. Ele participou dessa coletiva junto com o Luiz Melo. Vamos então conferir a entrevista dos dirigentes vascaínos. A nossa presença aqui é um pouco para pedir desculpa ao torcedor. A gente, como clube, não está feliz, e como a 777 também não, sei que eu falo em nome deles quando falo. A gente tem conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nessa semana a gente vai ter mais visita de gente vindo de lá, estamos tentando ver como fazer isso. Eu entendo a frustração do torcedor, o torcedor realmente está frustrado. Eles têm que entender que a gente está mais frustrado ainda, a gente realmente está trabalhando bastante. Nos últimos anos o Vasco vem passando por algumas situações, a gente trabalhou bastante para que isso não acontecesse, mas essa situação é o que a gente tem que lidar. Então eu estou aqui realmente, internamente estamos fazendo as cobranças necessárias, todos os departamentos estão sendo cobrados. Eu sei que existem algumas dúvidas que eu acho que no momento oportuno a gente vai falar, mas acho que também não vir aqui e falar que em nome do Vasco como instituição a gente hoje pede desculpa ao torcedor, não seria a nossa função. A gente realmente aqui entende e percebe que precisa melhorar. Nosso dia a dia é para melhorar em todos os departamentos, futebol também é departamento. Mas eu queria colocar aqui e pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, mas que ele saiba que a gente internamente está trabalhando bastante para que a gente saia dessa situação em todas as áreas. Pelo futebol, em nome do futebol do Vasco, o sentimento também é de muita vergonha. Eu estou aqui envergonhado e todos ali dentro do vestiário também estão com raiva, frustrados. Não tem inércia aqui. E os resultados são inadmissíveis. Inadmissíveis. Inaceitáveis. Tá aí, portanto, o último a falar foi o Paulo Brax, que é diretor do Vasco, e o primeiro, Luiz Melo, que é CEO do Vasco da Gama, que nesse momento está lá embaixo na tabela de classificação. Para tristeza, para desespero do torcedor vascaíno. Tem torcedor do Vasco que não aguenta mais nem assistir os jogos do Vascão, viu? O Vasco está na 19ª posição, vice-lanterna, com apenas 9 pontos conquistados depois de 14 rodadas. É muito pouco, né? Então o Vasco caminha para o rebaixamento. Se algo não acontecer, principalmente até o dia 3 de agosto, quando fecha, né, a janela de transferências, o Vasco da Gama tem tudo para cair. É um time que não está competindo, o time tem um elenco muito limitado, gastou mais de 100 milhões de reais, mas não soube gastar, né? Achou que esses jogadores contratados poderiam ajudar a equipe do Vasco, e o que a gente está vendo é um time tecnicamente muito fraco, não consegue sequer ganhar dentro de casa,
e por isso faz essa péssima campanha que envergonha não só os dirigentes. Eles falaram aí que estão envergonhados, mas tem torcedor do Vasco que quando você fala no Vasco para eles, rapaz, vamos mudar de assunto, que a situação aqui não está muito boa, então está muito desesperador a situação do Vasco, né? O Vasco que tem como próximo adversário, mas não tem data marcada aqui ainda, é o América Mineiro fora de casa, provavelmente lá no Independência em Belo Horizonte. Então tá feia a coisa pro Vascão e é uma pena, né? Um gigante do futebol brasileiro como é o Vasco, 4 vezes campeão nacional, campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, numa situação dessa mais uma vez. Se cair, será a 5ª vez que o Vasco será rebaixado. Vamos ver se o Vascão reage, se o gigante da colina reage, porque por enquanto caminha ladeira abaixo aí. O Vasco hoje é um caminhão descendo uma ladeira sem freios e com a barra de direção quebrada, ou seja, ninguém sabe onde vai parar, mas temos aí uma indicação de como vai terminar, né? Se não colocarem aí freios, se não colocarem, ajeitar a barra de direção desse caminhão do Vasco, se não realmente contratarem corretamente, o que a gente pode esperar no final do ano é um rebaixamento, mais um, né? Seria terrível para o Vasco. Tomara que não aconteça. Ou então